Neoplatonismo. O grande preâmbulo na metodologia do Redentor para levar-nos à verdade se havia cumprido. Com os grandes gregos, despertou nos homens o amor à sabedoria, apenas entrevista, mas não sem certa ironia, deixou que os homens palpassem sua possibilidade de chegar à verdade, à sabedoria. Os filósofos perderam a confiança no próprio exercício da razão e se abrem à esperança de um mestre que se as ensine. O século imediatamente anterior à era cristã e os dois posteriores, mais que novas ideias, oferecem um conjunto de aspirações que constituem a preparação da grande síntese do neoplatonismo com que se fecha a especulação filosófica grega. O estado geral dos espíritos manifesta uma estranha inquietude, produto da ação demolidora do ceticismo e a vez do ecletismo, que, em reação contra o primeiro, havia tratado de buscar pontos de coincidência entre todas as escolas. A influência do ceticismo se aprecia na perda de confiança na razão especulativa. O pensamento não se sente seguro de si mesmo. A experiência do poder destrutivo da dialética havia criado um ambiente de receio e desconfiança com os procedimentos racionais. A filosofia... La sutileza vive da sutileza? Filosofia... Eu acho que assim, pode ser a filosofia como da sutileza dos refinamentos dialéticos. Mas eu acho que é um sentido negativo aí, ela perde a sutileza. Perde a sutileza. Nas dialéticas, abandona os grandes termos especulativos. Isso mesmo. Se refugia da moral e da religião, buscando fórmulas sensíveis e normas de singelas, normas singelas, tá? E normas de fácil aplicação para resolver o problema prático da orientação da vida. O mesmo fundo do ceticismo se manifesta no predomínio da autoridade. Se reabilitam os grandes nomes antigos, Pitágoras, Platão, para pôr as doutrinas sob sua salvaguarda, chegando inclusive ao procedimento pouco escrupuloso de falsificar numerosos textos, que dão origem a uma vasta literatura pseudoepigráfica. Se experimenta um grande vazio interior e um sincero sentimento religioso. Se esperava algum acontecimento extraordinário que haveria de mudar radicalmente os destinos do mundo. Muitos estavam persuadidos de que nos antigos escritos dos sacerdotes se anunciava que neste tempo prevaleceria o Oriente e, partindo de Judá, chegaria a dominar o mundo. Tácito. Obra escrita depois, até o ano 100 depois de Cristo. Quando a igreja, todavia, não mostra sua força frente ao império. O mesmo sentimento aparece na égloga. Poderia ser época. Eu não sei o que é, nem em português não. Não foi uma lá do Virgílio? Época do quarto de Virgílio. Tanto a filosofia como a religião coincidem neste tempo em buscar a finalidade prática da salvação, soteria, aspirando à união com a divindade em sentido teosófico e místico. Plotino representa o último intento da filosofia grega por levantar-se frente ao cristianismo. Todos os elementos da tradição filosófica grega, sobretudo do pitagorismo e platonismo, tampouco lhe faltam conceitos aristotélicos, como os de adpotência, são fundidos e transformados pelo dogma da criação,
que já havia sido sugerido no ambiente helenístico por Filon, e se impunha por sua intrínseca verdade pela força crescente da pregação cristã. Dali surge uma síntese vigorosa, com caráter e espírito próprios, que lhe dão uma nota de originalidade a respeito de todos os sistemas anteriores. Mas Plotino quer pôr tão alto o uno do que o uno de que todo procede, que cai mais além da mesma possibilidade da inteligibilidade. Mais além da mesma possibilidade de inteligibilidade, derivando em uma teologia negativa. Do uno se conhece só o que não é, que deixa as portas abertas ao agnosticismo. É um catafatismo, né? Como é que é? Apofático e catafático. Isso. Eu posso interromper um minuto? Segundo a tradução do Ling aqui, ele foge. O foge. É isso mesmo. A filosofia foge das sutilezas e dos refinamentos. Bate. A dialética, ou método para chegar ao êxtase, em que se intui o uno, é uma espécie de matematização da dialética platônica das ideias. Até técnica da purificação plotiniana é essencialmente dialética. É uma empresa filosófica, empreendimento filosófico, ou melhor dito, matemático, realizada more geométrico. Talvez segundo o costume geométrico. Mediante a subtração ou a supressão implacável das diferenças materiais, sensitivas, racionais e intelectivas, até voltar ao uno, que é o princípio que está em nós mesmos e que faz possível a purificação. Isso é gnose ou não é? Aqui. A técnica de purificação cotidiana é socialmente dialética, uma empresa filosófica, melhor dito, matemática, realiza de maneira geométrica, mediante a subtração, supressão implacável das diferenças materiais sensitivas, racionais e intelectivas, ouvir ao mundo, que é o princípio está mais para aquele que é assim que se faz possível a purificação. Está mais para o budismo isso aí. A expressão com que Plotino, que até não essa é nova é a inversão do processo de definição que havia ensinado Sócrates, pelo que se vai chegando a noções cada vez mais universais, até apagar toda noção e ficar-se com a mente vazia, estar com a mente vazia, muito convencido de haver retornado ao uno. É o nirvana mesmo. As expressões com que Plotino descreve o acesso ao uno adquirem sentido se tem em conta a elevação do espírito do homem à ordem sobrenatural. Mas na ordem natural e puramente filosófica só conduzem à aniquilação da inteligência e da mesma personalidade, como o budismo. É interessante que isso daí são coisas que assim, espontaneamente surgem, né? Sempre você vê, são filosofias que saem. O budismo já existiu, né? O budismo é um pouco mais antigo. Acho que é uns 3 mil anos. Já é bem mais antigo até assim. Parece que é 800 antes disso. Então, quer dizer, ele já tinha. Você fala alguma influência do budismo? Não tinha contato. Não, o que eu ia falar, eu acho que não tinha, não. Isso surgiu. Eu acho que isso daí são separado. A gnose em si é bem interessante, assim, porque surgem essas ideias gnósticas, assim, mas às vezes sem contato nenhum, assim. O diabo que vai lá e fala no ouvido dele. Mas
É a fase do amadurecimento e da queda também. Né? Eu paro para ler uma fala aqui, né? Que assim, se não tiver uma ordem sobrenatural, né? Se for meramente uma ordem natural e filosófica, né? Essas expressões elas conduzem à aniquilação da inteligência, né? A gnose em si, ela fala do pleroma, né? Da sopa de... Porque assim, o pleroma assim, é a plenitude, assim, as partículas, assim, elas vão juntar de novo, assim. Então, assim, quando elas juntam de novo lá, assim, elas voltam a ser o todo e voltam a ser o nada, assim. Então, elas meio que dissolvem, assim, as consciências. Isso daí nessas religiões orientais, assim, budismo, brahmanismo, aquela coisa, assim, eles querem, assim, a consciência individual, aquela coisa assim, eles... vai ser totalmente perdido, assim, você vai voltar a ser o que você é, assim, um nada. Porfírio foi o discípulo predileto de Plotino e seu sucessor na escola de Roma. Foi um escritor enciclopédico que cultivou os temas mais variados. Escreveu 77 obras, ainda poucas chegaram íntegras até nós. Se propôs conciliar a Platão e Aristóteles, inaugurando a série dos grandes comentaristas neoplatônicos com seu tratado sobre as 5 vozes, ou introdução. A introdução às categorias de Aristóteles, traduzido ao latim por Mário Torino Boécio, e depois ao siríaco, ao árabe e ao armênio, e que teve o destino de inaugurar a famosa controvérsia sobre os universais, com que se inicia a especulação filosófica da Idade Média. Reeditou também o órgão de Aristóteles, renovando o interesse pela lógica. A história do pensamento antigo nos deixa, eu acho que é um legado, que logo veremos cumprir-se na Idade Média. E ainda que não o vejamos, também se cumpre na moderna. Da lógica há que dizer o que São Paulo dizia da mesma sabedoria revelada. Ele traduz, não é engraçadinho. Não é saber do que... Não saber mais do que podemos saber, né? Mas saber... A sobriedade. A saber... Com sobriedade. Com sobriedade. Mais ou menos isso. Vemos que aqueles que prestaram uma excessiva atenção aos recursos dialéticos têm o espírito dos sofistas e sua charlatanice leva ao ceticismo. Mas tampouco é boa a reação contrária, pela que se descuida a lógica para atender exclusivamente à filosofia, como ocorre com inocência em Platão e culpavelmente em Plotino. Tinha Aristóteles por trás. E nosso tratado de lógica trataremos de manter essa norma e estudar da lógica o que certamente sirva para a filosofia. Ele diz que todos esses dois erraram, um por inocência e outro por descuidar um pouco da lógica, separar a lógica, outro de não usar a lógica, o outro de separar a lógica. Não é isso? Agora vamos chegar na Polástica. A dialética no trivium escolástico. Quando os santos padres tiveram que entrar em discussão com o paganismo e com as heresias, encontraram no místico neoplatonismo de Plotino e de seus discípulos aos adversários mais dignos, dos que mais podiam aproveitar.
Santo Agostinho conheceu algo da lógica de Aristóteles. Aos 20 anos, disse nas Confissões, leu e compreendeu o Tratado das Categorias, mas preferiu a dialética platônica como método científico. Nos séculos V e VI, as invasões bárbaras acabaram com o Império e com a mesma civilização romana. Houve que esperar o século VIII para que, graças ao Império Carolíngio, houvesse um renascimento e surgissem as escolas cristãs. A escolástica católica, que chegaria ao cume da cultura no século XIII com São Tomás, nasceu como de uma dupla humildade a respeito à cultura humana e a respeito, sobretudo, à revelação cristã, e também da confiança na razão purificada pela graça. O esforço principal deste movimento espiritual e intelectual não esteve posto propriamente na invenção de novas doutrinas, senão na recuperação e assimilação de tudo o que constituiu a grandeza da civilização romana, do convencimento que a cultura nunca seria outra coisa. Mas, e por aqui vem o novo, a escolástica esteve ainda mais convencida que toda essa cultura e sabedoria devia ser purificada à luz da sabedoria revelada. Ao começo daquele obscuro período das invasões, a relativa paz do reinado de Teodorico I na Itália permitiu que Boécio, educado no ambiente neoplatônico de Atenas, onde permaneceu 18 anos, traduzisse o órgão de Aristóteles junto com a Isagogé de Porfírio, acompanhando-os de seus comentários e outras obras de sua autoria. Ainda que as traduções de Boécio se perderam em sua maior parte, recuperando-se recentemente no século XII, se conservaram as categorias e perihermenês. Quando as capitulares de Carlos Magno restauraram a instrução e criaram as primeiras escolas cristãs, até o ano 800, a lógica de Aristóteles formou parte do trívio, junto com a gramática e a retórica. Sob o nome de dialética, se estudava a Isagogé de Porfírio, as categorias e a perihermenê. Está escrito errado ou é outra coisa? Hermenias. A Hermenias, né, em cima Hermenias. Deve ser a mesma. É mesmo, porque o grego, assim, o EI tem aquele iotacismo, né, da pronúncia bizantina do grego. Aí ele usou os dois modos. Ele deve usar a pronúncia bizantina, que é a pronúncia eclesiástica. Estes três livros compunham o que logo se chamará lógica lógica antiga. Os tópicos de Cícero e uma dialética falsamente atribuída a Santo Agostinho. Lógica, gramática e retórica. Lógica, gramática e retórica. Eram as três disciplinas da palavra, assim, né? A lógica mostrava a forma, né? A gramática mostrava como que expressava na língua em si, e a retórica como falar, assim. O trivium vinha depois. O trivium vinha depois do quadrivium. Isso mesmo? Isso mesmo. O quadrivium vinha depois do quadrivium. Aritmética, geometria, que compunha aritmética, geometria, astronomia e música, ao que logo se agregou a medicina. Por esta época, se bem se conservavam muitas obras literárias da antiguidade clássica, era muito pouco que restou excessivo da filosofia.
Apenas alguns extratos do Timeu de Platão e algumas obras de autores neoplatônicos como Porfírio, Temístio e Alejandro de Afrodisio. Durante muito tempo, as obras filosóficas comentadas se reduziram a pouco mais que os livros da lógica de Aristóteles. Nota isso. Vamos ver para tornar. Ainda que resulte surpreendentemente, Platão, disse Freire, tardou em ser recuperado muito mais que Aristóteles. Por um paradoxo, as escolas neoplatônicas que comentaram grandemente Aristóteles apenas nos deixaram comentários a Platão. Suas obras foram quase totalmente desconhecidas no Ocidente até o Renascimento, com Pléton, Vessário e Ambrósio Traversário. Não obstante, o influxo difuso do platonismo é somente profundo, e sua linha pode seguir-se claramente ao largo de toda a Idade Média. Exatamente escreveu Gilson. Étudier les mots e remarque les polymorphismes. Deixa eu ver se eu consigo traduzir aqui. Mais que se estuda a Idade Média, mais que se remarca o polimorfismo da influência platônica. Platão, ele mesmo, não é uma parte nula, mas o platonismo é tudo. Quanto mais se estuda a Idade Média, quanto mais se estuda a Idade Média, mais se destaca o polimorfismo da influência platônica. Platão, ele próprio. Esse aqui é um francesismo atrás do outro, né? O Platão o próprio Platão não é de... Mas o platonismo é para todos. O próprio Platão não é nada, mas o platonismo é tudo. É tudo. É uma terceira história da filosofia. Até que não começaram a chegar antes que não começassem a chegar às traduções das demais obras de Aristóteles, através, sobretudo, dos filósofos árabes, os escolásticos exercitaram a reflexão filosófica quase exclusivamente na lógica vetus aristotélica. E ainda muitas vezes chegaram a dar-lhe uma dimensão exagerada, a abundância de frutos que colheram, dialéticos e antidialéticos. O Renascimento carolíngio se extinguiu rapidamente e o século X, chamado século de ferro, foi um dos mais difíceis para a Igreja. Mas no século XI houve uma decidida recuperação. O quadrivium restou reduzido à música e aritmética, e o trivium predominou a gramática, mas se seguiu estudando a dialética com a lógica vetus. As grandes controvérsias doutrinárias desta época, sobre a Eucaristia, a Trindade, sobre o poder dos papas e os reis, sobre as investiduras, chegaram a afinar o método das discussões e fizeram crescer a estima pela dialética. A aplicação excessiva das categorias aos dogmas revelados e outros excessos lógicos, como o de Berengário contra a presença real, provocaram reações às vezes também exageradas e até violentas, desatando-se uma verdadeira batalha entre dialéticos e antidialéticos. Entre esses últimos destaca-se São Pedro e Damião, algumas de cujas inventivas quitariam os ânimos para seguir adiante
com o nosso tratado, mas que não rechaçavam completamente o uso da dialética e retórica, senão que o exigiam, frente às heréticas, heresias e até ridículo, não heréticas, mas frente às heréticas e até ridículas pretensões de alguns dialéticos da época, que se somaria, submeteria à ciência sagrada, a serva da senhora. Obrigado, professor. Submeteria a ciência sagrada. Não sei, está dizendo aqui que o perigo dos dialéticos aí é submeter até a ciência sagrada, esse jogo de palavras, né? Colocar que a filosofia não seria serva da teologia, o contrário. Ainda não era tarefa fácil de levar a cabo nas escolas católicas. Ainda que não fosse tarefa fácil de levar a cabo, nas escolas católicas sempre predominou a confiança no acordo entre a razão e a fé, verdade implícita na mesma revelação. E agora, e os universais, hein? Será que a gente quer os universais? Querela. A gente gostava da querela. A querela, assim. Querela é meio de pinto, né? Quirela, né? Isso aqui está me lembrando aquele, não sei se vocês leram naquele site Fratos, sobre São Vicente Ferreira. Acho interessantíssima essa história dele. Ele é logo depois da escolástica, né? Então ele é influenciado por isso. O que eu fiquei impressionado é que ele conseguia convencer, ele converteu mais de 200 mil judeus. Isso no debate. O cara chegava no ponto que não chegava como debater. E tem uma coisa interessante sobre São Vicente Ferreira. Ele ressuscitou até morto. Isso. Só que ele apoiava o antipapa. O Papa estava em avião. Assim. É perfeito. Não, eu sei como é que é aquela coisa lá assim. Então, apoiar o antipapa também não